Continuando o vídeo de tutorial, a gente vai entrar aqui na atividade 5. É uma atividade não só de fechamento de ideias, mas é uma atividade em que a gente vai já poder pontuar algumas mudanças. A gente sempre espera isso, algumas mudanças ali na fala, nas ideias das crianças. Isso é muito legal quando a gente trabalha com questões ambientais nos anos iniciais. A gente vai sugerir aí 2 encontros, né? O objetivo é contextualizar melhor a fauna local junto à atividade. A atividade 5, ela realmente vem para contextualizar tudo que foi trabalhado antes. E fazer, na atividade 1, foi trabalhada mais a questão urbana, das funções, e depois a gente foi trabalhando a relação, né, do urbano com a flora, com a fauna, né? E aqui a gente vai mostrar essa relação, né? Isso é importante estar fechando essa ideia. Então, recursos, né, vai aí ser reportagens, enfim. Voltando, né, gosto muito de trabalhar com reportagens. Eu acho que a linguagem jornalística ela é muito importante. Dá pra gente fazer um bom filtro do que a gente acha construtivo ou não para as nossas crianças ali em sala, mas é muito importante até para o estímulo visual, para eles terem uma amplitude que às vezes a gente acaba não tendo por estar dentro da sala de aula, por às vezes não ter acesso a um laboratório de informática e ter uma TV. A gente precisa trabalhar com o que a gente tem de forma construtiva, né? Então, aqui a gente já vai iniciar, né, expondo o Enigma 3, então já vai ser uma conquista. A peça 3 do quebra-cabeça e a pista. A pista nessa atividade vai ser muito contextual, né? Vão ter turmas que já vão saber qual é o animal e não vão nem ligar para a pista, né? Mas outras ainda pode ser, dependendo da faixa etária, vão ter dúvidas. E aí a pista pode entrar naquela dosagem que eu falei do professor saber dosar o que ele vai dar no momento em que ele vai dar e como ele vai dar em relação à pista, né? Que pode envolver dieta, característica e habilidade do animal. Então, é sempre importante recapitular, né, o enigma anterior, porque é uma conquista também, eles precisam enxergar isso não só como um desafio, mas como uma conquista. Resgatar com os educandos informações que conseguiram obter, por isso que o estímulo visual em relação às conquistas é importante, vão ser muito importantes. A exposição do quebra-cabeça conquistado, das pistas já conquistadas, isso na gamificação é muito importante. Esse resgate dos vídeos já assistidos também, né? Se eles conseguem lembrar alguma coisa, o que eles não conseguem. Então eu trouxe aqui algumas sugestões que podem nortear essa atividade, né? Que também podem ser adaptadas, dependendo da turma, sugerido, né? Então o Enigma 3, ele vai fazer essa relação da cidade com a fauna e com a flora. Né? O que a cidade tem a ver com os animais, com as plantas, com as árvores, né? Qual que é a importância disso? São questões muito complexas para os anos iniciais. Por isso que a abordagem ela precisa ser bem pontual e aproximadora, né? Então, aqui no município, a gente tem a noção de que há muitos animais silvestres em meios urbanos. Constantemente a gente vê um animal silvestre em busca de alimento, etc. e tal. Então, muitas vezes há reportagens sobre, né? Então, esse Enigma 3 foi inspirado em uma dessas reportagens em que a onça parda, infelizmente, teve que recorrer ao meio urbano e ela ficou
em cima de uma árvore, no meio da cidade. E aí, paradoxalmente, esse mesmo animal que infelizmente carece de alimento, de um habitat, ele está no símbolo de Bauru, né? É, é, então é um paradoxo bem e mostra essa falta de elo, né? De significado, da importância da fauna para nós, né? Para os bauruenses. O importância não só da simbologia do animal, mas a importância dele para o meio ambiente, para o ambiente em que nós vivemos, né? Ao mesmo tempo que esse animal morre em estradas, carece de alimento, ele está na bandeira da cidade, né? Então é muito importante, esse enigma foi inspirado nisso. Então a gente trouxe aqui algumas sugestões de reflexão, né? Sempre e aí dentro do contexto local, né? Indagar a turma sobre o símbolo de Bauru. Como eu ressaltei no início, gente, essa sequência didática, ela pode ser adaptada para o seu contexto, né? Aqui a gente está trabalhando a bandeira de Bauru, né? Mas nada que impossibilite de trabalhar outras formas de reflexão com o tema e abordagem que você vier escolher, né? A gamificação, ela traz essa possibilidade, ela é muito rica nisso, né? Então, nesse contexto em que a gente vai trabalhar o símbolo de Bauru, é justamente fazer esse levantamento com eles. Qual que é o símbolo de Bauru, né? Qual que é o símbolo da sua cidade, né? Se você vier a trabalhar dentro da simbologia da bandeira da cidade, né? É importante trazer isso. Após, propõe a descoberta sobre os significados de cada parte do brasão da cidade por meio de uma atividade. Quando a gente fala de história, a gente sempre está relacionando passado, presente e tendo uma perspectiva de futuro, né? E nada mais palpável do que trabalhar a bandeira, seja de uma cidade, de um país, até de um time de futebol. Então, é muito construtivo para essa atividade percorrer um pouco da história local pela bandeira, pelo brasão da cidade. Não é por acaso que a Sussuarana está no brasão da cidade. Ela representa algo ali, tem uma relação, né? E é isso que a gente precisa tentar construir junto às crianças. Essa relação de dependência entre nós com a fauna e com a flora, né? Isso é muito importante. Então a gente vai trazer como sugestão um PowerPoint, né? E uma atividade de pintura, tá? Por quê? Porque pode ser que o educador que de repente vá trabalhar com um brasão de Bauru, por exemplo, já tenha trabalhado, né, com as crianças, e pode ser que seja o caso de reforçar e enfim. E aí uma atividade de pintura, ao mesmo tempo de orientação sobre os símbolos, seja o suficiente. Mas a gente também construiu algumas outras atividades, como a atividade de ligação, tá? Que vai estar disponível. Então, aqui é só baixar. Então, aqui você vai ter as figuras, né? E bem sucintamente a simbologia que ela tem no brasão, né? No caso da Sussuarana, né? Ela tem uma das teorias que não é só a única, isso a gente pode estar explorando mais, né? Uma simbologia. A outra atividade é também no PowerPoint. Eu gosto muito de trabalhar com PowerPoint. O PowerPoint, ele é bem bacana porque principalmente se você puder utilizar um laboratório de informática, você vai baixá-lo e aí a gente consegue baixar e vocês conseguem visualizar. Ele vai
baixar, ele vai estar em modo de apresentação, né? Então, a gente vai abri-lo e ele já vai estar em modo de apresentação, tá? É uma animação. E aí a gente pode trabalhar um pouco da simbologia de cada. Eu vou dando Enter ou espaço. Aqui, gente, você tem as imagens, né, as simbologias, e clicando em cada um, você tem uma série de informações. Por exemplo, na coroa, dando espaço, aparece, né? Aí você pode retornar as estrelas. Dando espaço ou Enter, aparece. Aqui vai ter alguns vídeos de sugestão, mas aí adaptável também, né? Ramos de café, espaço, aparece. Também tem alguns vídeos bem interessantes, eu deixei como sugestão. Retorna. E a onça, finalmente, nossa protagonista, ela vai estar ali. Quando a gente fala da onça parda em Bauru, é interessante porque Bauru ele tem mais de um bioma, né? Então, apesar do cerrado estar em 1% atualmente, é interessante a gente ver a diversidade desse animal. Ela era muito mais presente, ela se tinha em mais quantidade na região. Ela é um felino, traz uma imponência. Então, essas questões podem ser trazidas aí para eles. Também tem como, tá? Separei um vídeo sobre a Sussuarana ou a Puma retorna. Então, é uma opção de se trabalhar. De repente, caso a sua turma seja, né, uma faixa etária bem tenra, de repente bem pequenininha, eles não tenham tanta maturação assim, pode ser trabalhado com a informática, pode ser trabalhado em TV, né? Espelhando a TV no notebook ou em algum computador, algo que eles possam visualizar. Também é super possível. Então, é sugerido que após a atividade a gente faça aí uma reflexão sobre o que mais chamou a atenção de cada símbolo e é importante saber o que eles acham, o que eles acharam a respeito. A finalização da atividade é igualmente importante, né? A conclusão, ela vai fazer a gente observar o estímulo que os educandos tiveram nessa experiência. Se as adaptações, se vieram a ocorrer, foram boas, né? E isso chama a nossa atenção enquanto professor, que a gente também acaba sendo investigador, pesquisador no cotidiano, né? E a identidade, muito provavelmente eles já saibam, mas caso eles não tenham chegado ainda, eu acho que a questão da socialização ali é muito importante. Dá para estimular um educando a trocar informação com outro, né? De repente juntar grupos diferentes, né? Fechar o quebra-cabeça. De repente você acha mais pertinente trabalhar com mais pesquisa, de repente utilizar o laboratório de informática, enfim. Se você já tem a imagem, dá para fazer leitura visual no Google, né? Justamente para eles terem esse fechamento construtivo e que eles possam ter esse protagonismo. Aí, quando a gente fala de gamificação, a gente fala de protagonismo, porque engajamento ele precisa, né, suscitar esse protagonismo. Então, já expondo, né, as peças, é importante, de repente, se você considerar fazer, né, um ritualzinho de fechamento, com uma musiquinha, enfim, tudo é possível, principalmente nos anos iniciais, que é muito rico, né,